Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal. Vamos seguir com os vídeos aqui de ajuda para quem é novo convertido. Hoje nós vamos ver uma questão muito importante, que é a questão da Bíblia. Você então se converteu a Jesus Cristo, você já achou uma igreja, você congrega com seus irmãos, já faz parte de uma EBD e já está pronto para começar a leitura deste livro aqui por conta própria. Como fazer? Como ler este livro corretamente? O que eu devo ter em mente para ler este livro aqui da melhor forma possível? E neste vídeo aqui eu vou dizer 3 coisas que você precisa fazer para ler a Bíblia corretamente. A quarta será muito importante. Então, se você quiser saber como verdadeiramente ler a Bíblia, assista este vídeo aqui que eu vou te ajudar. Mas antes, como de praxe, se inscreva aí no canal para você ser mais um integrante da nossa família aqui, podemos dizer assim. Dê o like para ajudar o canal, ative notificações para você ficar por dentro de novos lançamentos, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. E muito bem, vamos começar. A primeira coisa que você tem que ter em mente é: contexto é importante. A Bíblia não é um livro onde você pode pegar um versículo isolado e construir uma teologia em cima dele. Não é assim que funciona, não é assim que você tem que ler o texto. Você tem que saber, primeiro, o que o autor escreveu, para quem ele quis escrever, o contexto em que ele escreveu, sobre o que ele queria falar e muitas outras coisas, para só então você fazer a sua análise e interpretação correta do texto bíblico. Quando você for ler um versículo, você tem que ler todo o contexto onde o versículo está inserido para você ter uma compreensão geral do que aquele versículo quer falar. E muitas vezes um versículo vai estar no contexto de um capítulo inteiro. E muitas vezes um versículo vai estar no contexto de 2 ou 3 ou mais capítulos. Muitas das heresias são feitas por se pegar versículos isolados e tentar construir uma teologia em cima dele, uma teologia errônea e errada. E muito falastrão faz isso. Pega versículos isolados para tentar construir a sua própria verdade, a sua própria teologia, e não é assim que gente séria faz, não é assim que funciona e não é assim que você tem que ler a Bíblia. Você tem que entender o contexto geral do que aquele versículo está inscrito para então fazer a sua análise certa e correta. Quer um exemplo disso? Se a gente for em Oséias capítulo 1, versículo 2, Deus diz para Oséias casar-se com uma adúltera, que acho que no caso era Gomer, que era até uma prostituta. Imagina você pegar um versículo desse isolado. O que é que uma mente brilhante pode pensar em fazer? Está aqui escrito na Bíblia que Oséias se casou com uma adúltera? Então por que eu não posso? Né? Por que não? Né? Mas isso faz parte de um contexto específico onde Deus ordena Oséias fazer isso para servir de mensagem visual para o povo de Israel, que estava cometendo adultério espiritual, podemos dizer assim, que estava servindo a outros deuses e não estava sendo fiel à aliança que eles tinham formado com Deus, melhor dizendo. Faz parte desse contexto específico. Isso aqui era via de regra nessas sociedades antigas, beleza? Deus ele usou uma forma que o povo de Israel iria entender a mensagem que Deus estava querendo falar deste jeito aqui, beleza? Faz parte desse contexto, faz parte dessa narrativa aqui. Não é que a gente tem que fazer isso não, beleza? E isso é muito importante para vocês não cometerem nenhum tipo de erro e não irem cometendo loucuras por aí, beleza?
Esse que você escolher aqui faz parte desse contexto específico. Então, sim, é muito importante você ver o contexto onde o versículo está escrito para você não cometer nenhum tipo de erro. E a segunda coisa que você tem que fazer é ler e estudar a Bíblia. Ler e estudar são duas coisas diferentes. Ler, você pega um texto do início ao fim, você lê como uma leitura normal mesmo. Já estudar requer um pouco mais de esforço, requer você pesquisar, requer você saber de mais coisas para você conseguir entender a Bíblia no seu contexto geral. Este livro aqui, ele foi escrito há milhares de anos atrás por diversos autores diferentes e diversos contextos culturais diferentes. Logo, esta Bíblia aqui está escrita numa cultura muito diferente da nossa. E se você quiser entender como o que está escrito aqui e todas as nuances do texto bíblico, você vai precisar estudar, você vai precisar ir um pouco além e pesquisar o contexto histórico da época, o contexto histórico que o texto está inserido, vai demandar um pouco mais de trabalho, vai levar tempo, mas é importante para você crescer espiritualmente e ter um entendimento um pouco melhor do texto bíblico em si. Me lembro de uma passagem agora que reflete exatamente isso, onde acho que foi na igreja de Corinto, né, que Paulo fala para as mulheres não cortarem o cabelo. Isso aqui faz parte de um contexto lá histórico da época, onde se as mulheres cortassem o cabelo, já que elas viviam numa sociedade onde tinham sacerdotisas cultuais que prestavam seus serviços com prostituição, elas tinham como marca o cabelo cortado. Então, se essas mulheres cortassem o cabelo, seriam confundidas com esses tipos de sacerdotisas. Então, Paulo fala para essas mulheres não cortarem o cabelo para elas não serem confundidas com esse tipo de mulheres e para o cristianismo não ser confundido com essas religiões pagãs. Isso faz parte desse versículo e a gente entender um pouco mais do contexto histórico da época, e você vai ter que ter isso em mente quando você encontrar essas passagens mais difíceis, beleza? Você vai precisar fazer esse estudo mais apurado, até para fazer uma apologética correta também, para mostrar para uma pessoa que não é da fé cristã, que você estuda também, que você não somente lê a Bíblia, mas também estuda. Isso vai ser muito importante quando você for fazer uma apologética do texto bíblico, com certeza. Em toda essa parte de questões mais históricas e cultura da época, vai ser necessário fazer isso, até a gente poder diferenciar o que é para a gente fazer, que era só da cultura da época e que não serve mais para os nossos dias de hoje, e o que a Bíblia diz que ainda pode falar para nós nos dias de hoje, com certeza, já que muita gente vai dizer que por esse livro aqui ser escrito num contexto histórico muito diferente do nosso, a Bíblia não serve para os dias de hoje, e isso também é um erro, porque mesmo que tenha sido escrito no contexto histórico completamente diferente do nosso, os princípios que tem neste livro aqui ainda permanecem até os dias de hoje. Você vai ter que saber identificar, melhor dizendo, o que é contexto histórico da época e o que é princípio. O que é contexto histórico da época, você vai deixar como contexto histórico da época. O que é princípio, você vai aplicar para os dias de hoje, beleza? Na Bíblia, por exemplo, não vai dizer nada sobre tabaco, não vai dizer nada sobre fumar, porque isso é uma coisa da nossa época, uma coisa da nossa sociedade. Então não vai ter uns textos explicitamente, acho que não falei certo, mas tudo faz, dizendo para você não fumar. Mas tem um princípio, que é sobre o seu corpo, o princípio do cuidado do seu corpo. E isso tem na Bíblia, sim. E nós muito bem sabemos que
tabaco não é cuidado com o seu corpo. Então, a gente pega esse princípio de cuidar do nosso corpo, já que tem um texto que diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e aplicamos nos dias de hoje para coisas que podem fazer mal ao nosso corpo. É assim que o estudo da Bíblia deve ser feito, e é assim que interpretações hermenêuticas e homilética e tudo mais tem que ser feito, beleza? Você tem que ter essas coisas em mente também. Como você está começando nesse momento, se preocupe primeiro em aprender os princípios. Tudo que é parte mais espiritual, onde Deus vai falar sobre a sua natureza e sua pessoa, são princípios e são mais fáceis de serem aprendidos. Já toda essa questão de cultura da época, você vai buscar depois para aprimorar o seu conhecimento, beleza? Se preocupe primeiro em aprender os princípios, depois vai nessa parte aí, que vai demandar tempo, vai demandar muito tempo até você, de fato, aprender tudo o que você tem que aprender. Pode colocar anos aí para você conseguir ter essas coisas bem dominadas e conseguir fazer essas diferenciações. Você vai precisar recorrer a cursos, você não vai precisar fazer seminário e nada disso. Não precisa fazer seminário, não precisa aprender grego nem hebraico. Se quiser, fique à vontade, que você vai ter um domínio da língua muito melhor e vai ler o texto de uma forma muito melhor que ele, até mesmo eu leio. Mas alguns tipos de cursos teológicos você vai ter que fazer para você, se você quiser se aprofundar mais sobre essa questão de históricas. Isso vai ser parte importante do seu aprendizado, sim, não vai ter jeito. Mas se você fizer isso, você vai ser um cristão dos bons, com certeza, e não vai ser enganado com qualquer coisa, não. Vai ser enganado com qualquer coisa que qualquer pretenso pastor queira falar, não. Pode ter certeza disso. E muito bem, como terceira coisa, essa pode parecer um tanto quanto óbvia, mas não é tão óbvia assim, já que os cristãos não fazem isso de certa forma, que é ler a Bíblia toda. Os cristãos, de uma forma geral, gostam muito de ler o Novo Testamento e esquecem de ler o Antigo Testamento. Ah, porque o Antigo Testamento não tem tanta promessa, não vai falar tanto para mim, porque tem livro lá chato de um monte de lei que não me interessa, tem um monte de genealogia que também não me interessa, nem sei nem por que isso aí tá aí. Muita gente inclusive fala que o Antigo Testamento caducou, mas não caducou coisa nenhuma. O Antigo Testamento ainda é válido, mas você não vai ter uma compreensão total da Bíblia se você ler só o Antigo Testamento e não ler o Novo, e só ler o Novo Testamento e não ler o Antigo. Você tem que ler a Bíblia como um todo e completamente, porque vão ter coisas que tem no Novo Testamento que você não vai entender se você não tiver lido o Antigo Testamento também. Por exemplo, Apocalipse. Você acha que vai entender Apocalipse sem ter lido Ezequiel e sem ter lido Daniel, por exemplo? Não vai entender, porque você tem que ler esses dois livros primeiro para você ler Apocalipse depois. Que tem uma questão lá que é muito difícil, das 70 semanas de Daniel, que uma coisa que tem no livro de Daniel, que se você não ler isso aí, chegar em Apocalipse, vai ficar perdido, meu filho. Vai ficar perdidaço e você não vai saber o que o cara tá falando e que raios é isso de 70 semanas e por que isso é tão complicado, é tão importante. Tem teoria aí para tudo que é gosto. E até mesmo 2 Tessalonicenses você também não vai conseguir entender direito se você não tiver lido Daniel e se você não tiver lido o Ezequiel também e outros livros, beleza? Até mesmo em Mateus 24, quando Jesus fala do seu sermão profético, você não vai entender se não tiver lido Daniel também, porque Jesus vai falar: ah, vocês se lembram lá da tal abominação que ia ser colocada lá no templo, do qual Daniel falou? É isso aí, beleza? Então, se eu não tiver lido Daniel antes, que está no Antigo Testamento, você não vai entender. Então, você tem que ler a Bíblia como um conjunto, Antigo Testamento e Novo Testamento. Eu sei que genealogia é um negócio chato, esse livro como Levítico que só fala de lei também é uma chatice, Deuteronômio que só tem discurso de
Moisés também é um tanto quanto monótono, eu sei de tudo isso, mas você vai ter a resiliência necessária para passar por esses textos, entender a importância que eles tinham no contexto de Israel, e como você for estudar na Bíblia, quando você for ver essa questão histórica e cultural e tudo mais, vocês vão ver que esses livros são muito importantes e faziam parte da cultura de Israel de uma forma geral, e vão ver que são importantíssimos estarem aqui para vocês verem a obra redentora de Jesus Cristo como um todo. Tira um desses livros aqui e você fica com um buraco que não vai poder ser preenchido por mais nada. Então é importante você ler a Bíblia toda também. Você tem que fazer as suas devocionais, claro, quando você quiser que Deus fale ao seu coração, faça as suas devidas devocionais também, mas também estude o texto bíblico também, se prepare para tal, leia a Bíblia toda, Antigo e Novo Testamento também. E agora para a quarta e última coisa, pratique o que aprendeu. Este livro aqui, a Bíblia, não é um livro que você só lê de uma forma passiva, absorve o conhecimento e não coloca em prática o que você aprendeu. Este livro aqui te convida a colocar em prática o que você aprendeu, porque cristianismo não é apenas uma religião onde você vai ler e vai aprender. Você tem que praticar aquilo que você aprendeu. E tudo que você vê aqui de doutrina de Jesus Cristo, todos os princípios que Deus ensina para você, para a sua vida, você tem que colocar em prática para você verdadeiramente ter entendido o papel da Bíblia na sua vida. Porque este livro aqui vai te servir de guia, vai te servir de guia para a sua vida inteira. Tudo que você precisar saber para poder fazer na sua vida vai estar aqui dentro, porque vão ser os princípios de Deus para todas as áreas da sua vida. E quando você aprender a ler este livro de uma forma correta, você vai encontrar respostas para todas as perguntas que você tem. Você vai conseguir encontrar o Deus que está escrito aqui e você vai ter acesso a Deus com certeza. E você tem que mostrar para os outros também o que é o Deus que está escrito aqui, como é o Deus que está escrito aqui. E você tem que mostrar a diferença do Deus que está escrito aqui na sua vida, para que outras pessoas, a partir do seu testemunho, olhando para você, vejam o Deus que está escrito aqui, como o Deus que está escrito aqui é, como o Deus que está escrito aqui pensa, para fazerem parte do reino de Deus também e somarem a grande congregação dos que vão ser salvos e vão estar juntos de Deus. Essa é a sua missão. Isso é o que você tem que fazer, isso é o que eu tenho que fazer também. Tenho que seguir tudo o que está escrito aqui, mostrar para as pessoas da melhor forma possível que eu sei que eu sou falho, tenho um monte de defeitos. Se eu fosse dizer aqui, eu daria, sei lá, horas, vídeos inteiros. Eu sei bem como eu posso ser como pessoa e o que eu tenho que dominar. Eu sei muito bem sobre isso. Você também precisa descobrir o que você precisa dominar, quais são os gatilhos que você tem na sua mente que vão te fazer ter uma atitude impulsiva. Então você tem que identificar esses gatilhos para você não permitir que esses gatilhos apareçam, e tudo isso para que pessoas sejam salvas, para te mostrar como é o reino de Deus verdadeiramente aqui na Terra. E muito bem, gente. É isso aí. Espero que esse vídeo tenha conseguido te ajudar no quesito de leitura bíblica, e é assim que você vai ler a Bíblia corretamente. Não só ler, como praticar também. E muito bem, gente, comente aí se este vídeo de alguma forma te ajudou. Se não ajudou, eu vou continuar melhorando para melhorar meu conteúdo ainda mais. E muito bem, gente, é isso aí. Nos vemos nos próximos vídeos e até breve.